Olá, uma indústria que movimenta bilhões de dólares no Brasil e no mundo. Só aqui são mais de 2 bilhões por ano. Mas acreditem, números expressivos e sem nenhuma regulação. A indústria dos jogos eletrônicos é, assim, uma brincadeira muito séria de jovens e adultos. Um mercado que pede passagem para crescer aqui e no exterior. Então, para crescer, para atrair recursos internos e investimentos estrangeiros, nada melhor que o país ganhe um marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos. E esse é um dos debates que continuam este ano no Congresso Nacional. Eu quero agradecer a todos vocês por essa possibilidade de estarmos aqui debatendo e tendo a consciência que, por mais que você se disponha, foi o certo. Foi o certo e vamos estar entregando para um setor que cresce, um setor que de fato vai trazer grande desenvolvimento, é um setor que tem um potencial enorme com essa regulação de desenvolver mais. Apenas um marco regulatório adequado, como que finalmente se consolida em nossas casas legislativas, permitirá ao Brasil gerar os resultados econômicos, sociais e civilizatórios que todos desejamos. Eu sou um apaixonado por jogos, minhas crianças também, né? E eu quero muito pensar que não só os meus filhos vão poder ter uma carreira em jogos, mas também os filhos das camadas menos favorecidas da nossa população, que a gente possa ter uma mudança de paradigma no nosso setor do país e que a gente possa, a partir disso, com a criatividade típica dos brasileiros, com a capacidade de produção típica dos brasileiros, com aquilo que nos é único, né? Que é essa capacidade de fazer parte de qualquer ambiente, que a gente possa, de fato, ocupar um novo espaço. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora é a vez do Senado. Já passou na Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos conhecer o relatório da Comissão de Educação. A lei cria um marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos, que são considerados obra audiovisual desenvolvidos como programa de computador. As máquinas caça-níqueis estão fora. E para que servem os games? Entretenimento, é claro. E a proposta é utilizá-los também em ambiente escolar e até para fins terapêuticos. E o investimento em jogos eletrônicos passa a ser considerado investimento em pesquisa e inovação. E queria fazer alguns elogios ao texto, assim. Primeiro, a questão do design, gestão e funcionamento baseado no melhor interesse. Tem também uma cláusula interessantíssima sobre a questão do desenvolvimento para fins de desenho universal e acessibilidade. Então, um foco em como vamos desenvolver um setor de jogos que é realmente para todo mundo, que considere as múltiplas infâncias e as múltiplas realidades de famílias que existem no Brasil. E toda uma sessão realmente disposta para recebimento, processamento de reclamações, denúncias, abusos e irregularidades, muito necessária para o contexto de jogos que possuem interação entre crianças e adolescentes, entre usuários e até com usuários mais velhos. A gente não está tratando só dos jogos eletrônicos. O setor de games ele merece uma atenção aumentada, tal qual já detém nos países do G20, já que não nos falta aqui talento nem capacidade de trabalho. O reconhecimento desses profissionais que são tão essenciais para o desenvolvimento dessa atividade. A gente precisa também que exista uma definição das ferramentas fundamentais e necessárias para a produção desses jogos, para que a gente consiga alcançar essas ferramentas que muitas vezes vêm do exterior, ficam presos na aduana, e a gente tem várias dificuldades acerca do como que a gente consegue ter alcance a essas ferramentas, tanto em termos de volume de valor, quanto do entendimento do poder público, do que elas são ferramentas de trabalho. No final do ano legislativo, em dezembro do ano passado, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública reunindo especialistas do setor de games. E a pergunta, por que um marco legal? O setor de jogos eletrônicos, que hoje no Brasil emprega cerca de estimadas 70 mil pessoas, com milhares de empresas abertas, que tem política pública destacada em todos os países do G20, que representa 3% da economia finlandesa, no Brasil não tem regulação. E aí tem alguma coisa, isso ajuda, a pergunta que deve ficar de partido é, isso ajuda ou atrapalha o país? Não ter uma regulação nos ajuda ou nos atrapalha enquanto nação, não enquanto setor especificamente, né? Os jogos eletrônicos devem ser regulamentados, tendo entre suas prioridades a questão da dopagem, da justiça esportiva, dos sites de apostas, da representação brasileira nas competições, mas também da diversidade e na inclusão. Será preciso também garantir a propriedade intelectual e a propriedade material. Estamos convictos de que o marco legal em pauta colocará o mercado brasileiro de consumo e produção de games, seus artistas, criadores e desenvolvedores, a própria comunidade de educadores
em todas as áreas, e mesmo o Estado Nacional, em condições inéditas de promover a cultura, o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo, preservando a dimensão sustentável e os impactos positivos das tecnologias para a transformação social. A gente precisa avançar agora nesse entendimento da importância do setor para o desenvolvimento da economia do Brasil. A gente tem uma capacidade de soft power latente na área de jogos e que precisa desse marco regulatório e, quem sabe, também das regulações que vão vir posteriormente. A gente vai precisar dessas regulações para que a gente consiga alcançar todo esse potencial de soft power que os jogos trazem, né? Qual que é a preocupação do Instituto Alana, né? É garantir que essa construção de um marco de regulatório para crianças e adolescentes não seja feito sob um pilar de exploração comercial. Isso é muito importante para a gente. Outra coisa, é garantir que qualquer pilar de inovação seja guiado e norteado pelo melhor interesse e bem-estar da criança e do adolescente. Mas, afinal de contas, quando falamos de jogos eletrônicos, estamos falando de quais números? No mundo, a indústria de jogos eletrônicos gera receitas anuais de 148 bilhões de dólares, atraindo cerca de 2,5 bilhões de jogadores. O Brasil é o maior mercado de games da América Latina e o 10º do mundo em receitas. Em 2021, a estimativa foi de cifras da ordem de 2,3 bilhões de dólares. Somos cerca de 95 milhões de jogadores brasileiros nesse mercado. Outra questão é que as crianças brasileiras e os adolescentes brasileiros já jogam muito. A gente tem dados que mais de 50% em todas as faixas etárias de 9 a 17 anos de idade estão jogando. O outro dado relevante é o aumento da participação das mulheres no ensino superior de jogos digitais. Entre 2011 e 2020, a participação das mulheres passou de 3% para 12%. Nos anos de 2021 e 2022, esse número dobrou, atingindo 24%. Não podemos ignorar estudos recentes que mostram que o mercado de games no Brasil cresceu 140% de 2019 a 2020 durante a pandemia e que o mercado global de games deve ultrapassar os 200 bilhões até o final de 2023. Agora, legal, somos campeões dos videogames, somos grandes consumidores, 1,5% do mercado global de jogos é brasileiro, mas nós ainda somos 0,1% do mercado produtivo global. Caramba, se falta, nós somos, para efeito de comparação, nós somos 3% da população global. Falta espaço, tem espaço para a gente crescer como mercado consumidor, que de 1,5 para 3 ainda tem um chão. Agora, como mercado produtor, falta um planeta inteiro. Né? 0,1% do mercado produtor, o que está faltando para a gente? A nossa água é diferente? A gente não tem capacidade intelectual? É isso. Temos mercado para crescer, temos o conhecimento, mas o mercado de games vive num limbo, numa insegurança jurídica. Como gerar emprego e renda? Veja os depoimentos. E alguns desses pontos que a gente precisa ver, desses gargalos que impedem a gente de alcançar isso. A gente tem dificuldade em contratar os nossos colaboradores, em fazer com que esses colaboradores cheguem às empresas e também às próprias escolas, que as escolas tenham essa formação, que as crianças e adolescentes saibam o que é a indústria dos games, como que eles podem alcançar isso em termos de carreira e de formação. Né? Nós temos dificuldades a chegar nos nossos investidores, nas pessoas que podem estar eventualmente interessadas em alcançar e investir para o crescimento dessas empresas de jogos. Hoje a falta de regulamentação é o que nos impede de fato, né? Não tem Código Nacional de Atividade Econômica ligado à produção de jogos, não só a produção de jogos, mas todas as atividades, as subatividades que estão vinculadas aos estúdios, né? A cada uma parte da cadeia produtiva. E é claro que eu não preciso nem dizer, se não tem empresa, não tem emprego, né? Então, como é que eu contrato um game designer? Então, digamos que aqui a gente tem um cara que tem a brilhante ideia de criar um jogo, e nós temos muitos brasileiros criando jogos incríveis internacionalmente. Mas eu vou ficar no exemplo aqui, né? Então, eu tenho a minha empresa, criei um jogo maravilhoso, quero contratar uma equipe que vai designar como é que funciona meu jogo. Como é que eu assino a carteira de trabalho dessa pessoa, desse menino, dessa menina, que às vezes nem é tão menino, nem tão menina assim, mas vamos considerar, né? 30 e poucos e tal, eu vou ficar nessa faixa etária, é onde eu tô, vou dizer que é menino ainda para me dar esse desconto. Então, como é que eu contrato ele? Como é que eu contrato o cara que vai desenvolver as fases? São profissões específicas de jogos. E aí, como é que eu posso assegurar emprego ao testador de jogos? Se não tem empresa, se não tem emprego, como é que eu vou dar direção, como é que eu vou desenvolver políticas públicas para o setor de jogos eletrônicos no Brasil? E aí, assim, ó, jabuticaba, né? Porque quando a gente pensa
pensa no resto do mundo, todo mundo tem política pública, só a gente aqui que não tem. É um negócio que vale ouro? Sim, os números comprovam. Nem por isso há de se descuidar de um quesito crucial: a educação, a segurança de crianças e adolescentes e os jogos eletrônicos. Uma preocupação e atenção que devemos ter é que sejam realizados estudos do uso excessivo de jogos eletrônicos por crianças e jovens e seus impactos sobre a educação brasileira. A tendência recente na adoção de games como estratégia pedagógica, estudos da relação de como os jogos eletrônicos se inserem na cultura nacional, seus impactos e mudanças nas práticas, são perguntas e preocupações que devemos ter. Colocar a criança e o adolescente no centro desse debate e o seu melhor interesse, ou seja, o desenvolvimento de produtos e tecnologias que não são para sua exploração, mas que são para o seu desenvolvimento em sociedade, que são para atingir ali o objetivo constitucional da educação, que é formar cidadãos, que é você entender o mundo, que é você participar de forma ativa e se formar também nesse processo, é o que a gente tem de mais importante que a gente pode fazer pela sociedade agora. Vamos mais a fundo nessa questão. Tem jogo, tem interação e pode ter crime também, abusos, exploração sexual. O Instituto Alana recentemente concretizou uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo, que inclusive abriu um inquérito, uma investigação sobre uma plataforma de jogos onde se viu, ao observar a realidade daquela plataforma, que tinha interação entre usuários, casos de aliciamento sexual, casos de troca de imagens, de abuso e exploração sexual. Então, se você permite a interação e, portanto, o seu modelo de negócios amplia o risco para crianças e adolescentes que estão naquele ambiente, é importante que você tenha diligência e transparência de ter pelo menos uma central de denúncias de violações, você ter essa cooperação para lidar com aquelas denúncias, para dar um tratamento transparente para elas, para reagir, para dar informações aos pais. Esse é um arcabouço mínimo, mas muito importante, que já seria um avanço muito, muito necessário nesse ambiente de jogos de interação no Brasil. Os jogos eletrônicos, a criança, o adolescente e o perfilamento. O que é isso? Você navega e, com a diversão, lá se vão os dados pessoais. A internet é um mundo complexo, né? A gente está tendo debates muito profundos sobre a questão do perfilamento. O que é o perfilamento? Né? Esse uso de dados pessoais para gerar uma espécie de perfil seu e te induzir a certas decisões. E a gente tem que garantir, isso é uma orientação inclusive da ONU para todos os países. É o comentário geral número 25 da ONU, que fala sobre plataformas digitais, e nisso inclusive os jogos, garantir que esses dados pessoais não sejam utilizados para a exploração comercial dessas crianças e adolescentes sob nenhuma hipótese, dentro do jogo, por exemplo, ou fora dele. Em que sentido? A gente não pode permitir que aquele hábito de navegação daquela criança ou adolescente seja a todo momento rastreado, monitorado e depois compartilhado para quê? Para gerar um perfil de consumo que induz ela novamente a essa pressão consumerista dentro das famílias. Então isso é muito importante, uma vedação ao perfilamento de crianças e adolescentes dentro de jogos. Isso é algo que a gente tem que ter, é algo que a gente não pode ter exceções nesse sentido. Eu sou mãe, tenho um adolescente de 13 anos e a gente sabe, enquanto pais, a nossa maior preocupação é justamente essa questão da navegação das crianças, né, dos adolescentes nas redes, né, nessas plataformas. Então, assim, o compromisso é total, né, com essa proteção, você pode ter certeza, Manuela. Vimos, portanto, que o marco legal para os jogos eletrônicos deve ter um cuidado especial com as crianças e adolescentes. E a proposta no Senado está de olho nisso. Fornecedores de jogos eletrônicos devem garantir ambientes sem discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Fica vedado o uso de dados pessoais para direcionamento de publicidade a crianças e adolescentes. O esporte, né, como tu bem sabe, é um tema intersetorial, transversal, aqui dialoga com a cultura, com a saúde e com a educação. Então, nos preocupa muito, sim, a questão da educação e os jogos e também da inclusão e do lazer. Então, esse é um momento muito propício também para incluir esse tema do lazer em relação com os nossos jovens, como o Márcio já tinha colocado, que eles sejam incluídos também em alguns acessos que hoje estão inacessíveis. A gente já trabalha há quase 30 anos falando sobre como é complexo a questão da exploração comercial, tanto no ambiente digital quanto em outros meios de comunicação.
Por quê? Porque a criança ela não tem capacidade de entender a publicidade, ela não tem capacidade de reagir à publicidade, e essa é uma preocupação que a gente traz para esse marco de games nesse sentido. Isso é muito importante, da gente entender que esses jogos que entrem dentro das escolas, das casas, não estejam lá para vender um produto ou vender uma pressão consumista para as famílias que estejam adotando esses jogos nas escolas, mas que, na verdade, esteja lá focado no seu desenvolvimento e no seu melhor interesse. Acho que essa é uma primeira parte, e é uma parte que eu reforço. Já está no Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem essa vedação de se explorar realmente a deficiência de julgamento da criança no sentido de fazer publicidade direcionada a ela. Acho que esse é um ponto de importância num debate de jogos também, considerando a ampliação desse tipo de negócio. A audiência pública é um momento de aperfeiçoamento do texto, quando os parlamentares e especialistas se ajudam. Um momento especial. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar da gente conseguir fazer diálogos que sejam pautados na diversidade, escutando todas as pessoas e trazendo coisas que sejam realmente produtivas para que a gente possa crescer, tanto como setor, respeitando juventude, e isso é fundamental para o Brasil. Hoje eu tenho a alegria de poder dizer que a gente está num momento histórico pelos motivos corretos. Estamos hoje fazendo história, aquela que se faz com H maiúsculo. Ninguém vai poder contar a história do Brasil, se Deus quiser, dentro de brevíssimo, né? O setor dos games de uma maneira geral, e não vai poder deixar de citar o nome da senhora, senadora. Isso é absolutamente fundamental de reconhecer, certamente, claro, a casa inteira, toda a luta que tem sido feita, mas são nos momentos de dificuldade, de embate, que a gente vê quem de fato tem valor, né? E a política, eu venho do mundo do direito, né? A gente diz que o exercício do direito, a advocacia, ele exige coragem, né? A advocacia não é uma profissão para covardes. Certamente também no mundo da política, pelo menos para a boa política, aquela com P maiúsculo, é exigido coragem. Isso não faltou à senadora Leila em momento nenhum. Aqui, novamente, o reconhecimento. Uma das maiores vitórias que a gente pode dizer é que a gente agora está tendo uma participação horizontal de diversos, da Abra Games, de outros grupos que têm ajudado na construção do entendimento, diversos senadores que têm conversado conosco a respeito e têm feito um texto que tem construído algo que é muito mais abrangente, muito mais inclusivo, e que eu imagino que vai ser muito mais interessante para a gente começar a pautar, como o nosso colega da Ancine falou, que é um marco regulatório necessário para o crescimento da nossa indústria. Jogos eletrônicos e bullying, fake news, tudo que não queremos. Mas acontece. Jogos eletrônicos com tantas mídias são ferramentas de manipulação das consciências, de disseminação de fake news, disseminação de preconceitos. Então, o marco regulatório, ele, claro, tem uma dimensão econômica fundamental, mas é preciso, sim, lembrar de questões identitárias, questões ligadas à liberdade de expressão, a respeito à diversidade, e o que é fundamental, que é o combate às fake news e a manipulação que se dá de forma absolutamente vertiginosa, não apenas para induzir comportamentos de consumo, mas para formar identidades políticas que são ou extremistas, ou preconceituosas, intolerantes. Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, é natural, né? Enfim, a gente vive uma sociedade capitalista que exige sobre isso, né? Mas a gente não precisa estar ligado ao consumo, a gente pode estar ligado à boa produção intelectual, à boa produção artística, a algo que de fato seja único, porque é criado por seres humanos, para seres humanos nesse sentido. E teve ainda debate temático sobre os games no plenário do Senado. Aqui vamos mostrar como os senadores tratam desse assunto, a preocupação em regular o mercado. Quais devem ser as políticas tributárias para que nós atraiamos investimentos nacionais e estrangeiros, bem como para beneficiar aos consumidores? Quais são as políticas governamentais mais adequadas para o setor de games, considerando as diferenças entre os mercados de software e hardware? Qual deve ser a política de crédito para o setor, considerando os incentivos da lei de informática, por exemplo? Como deve ser a regulamentação específica para as hipóteses de utilização de games, não somente para fins recreativos, mas também para fins educativos e terapêuticos. E temos ainda que definir algumas diretrizes legais para uma política de ciência, tecnologia e inovação que incentive a pesquisa e o desenvolvimento de games em nosso país. Enfim, temos muito a debater. Eu presido nessa casa a Comissão de Educação e Cultura. Então, eu gostaria que as pessoas que falassem hoje também sempre abordassem o viés de como que isto vai influenciar
o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, particularmente na educação básica e nos adultos, porque, por um lado, gera emprego, gera renda, a gente tem que levar isso em conta, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria, do ponto de vista da educação, se isso é bom ou não. Senador Girão, especialmente para o senhor, que isso aqui me tirou uma carga muito grande das costas. As máquinas caça-níqueis e outros jogos de chance semelhantes não são considerados jogos eletrônicos. Em resumo, já li aqui a nota legislativa, tenho mais algumas dúvidas para tirar, senadora Leila, mas, nesse momento, não tenho que me objetar, pelo contrário, precisamos apoiar, legitimar, legalizar, dar oportunidade para o Brasil crescer nessa área tão importante, que é a tecnologia, que nós temos já um dom natural, inclusive minha Florianópolis é um polo de tecnologia, polo de desenvolvimento. Que a gente possa ter muita serenidade, que todos nós aqui possamos construir pontes juntos para fazer o trabalho que seja bom para o setor que precisa, eu sou do mercado, sou empreendedor, o setor precisa de um olhar e de um marco legal na questão tanto dos videogames como também dos fantasy games e a gente precisa ter esse olhar, mas não pode juntar as coisas porque aí confunde todo mundo, é estação e não vai ser bom. Uma das preocupações dos especialistas é quanto ao conceito de jogos eletrônicos. É tecnologia, educação audiovisual? Pois é, tudo isso para falarmos sobre de onde virão os recursos públicos. Então vamos olhar para a tecnologia, gente, porque a tecnologia é o que une tudo. Une os jogos com caráter educação, une os jogos com caráter cultural, une os jogos com caráter esportivo. E é lá no Ministério da Ciência e Tecnologia que estão os recursos. Porque a natureza jurídica dessa atividade, na sua origem, decorre do desenvolvimento tecnológico e nos leva à era digital e ao futuro da tecnologia, porque o que a gente conhece hoje, jogos eletrônicos, não tenham dúvida, será ainda mais no futuro, que a gente nem sabe. E é lá na ciência da tecnologia que está o desenvolvimento, é lá que pode haver orçamento e recurso, para não ficar se cotovelando com outras atividades onde os recursos já são escassos. Videogame, hoje, está abrindo uma janela de oportunidade para o Brasil se desenvolver, que não vai se abrir novamente no futuro. Ou nós trabalhamos num marco legal e damos segurança jurídica para o desenvolvimento de games do Brasil agora, ou no futuro a gente vai ser passado para trás. Acho que a gente está num momento de muita importância nos debates sobre tecnologia aqui no Senado Federal. Porque quando a gente fala de um marco regulatório de jogos e dos incentivos que a gente dá para a indústria, no fundo, o que a gente está falando? Que incentivos que a gente vai dar para o desenvolvimento tecnológico de produtos e serviços que vão atingir crianças aqui no Brasil? E como que isso vai impactar a esfera de direito deles e como que isso vai impactar a forma de interação deles com tecnologia? O futuro dos jogos eletrônicos, a inovação e a proteção de crianças e adolescentes. Uma secretaria exclusiva para os games. Acompanhem. Nós temos um mercado consumidor e também um mercado gerador de emprego e renda. Isso aliado ao interesse e motivação da participação e inclusão de adolescentes e jovens não é algo que possa ser ignorado pelo Poder Público Nacional. Então, nesse processo, a contribuição do Ministério do Esporte e divulgada pelo nosso ministro Fufuca, é a criação de uma nova secretaria que está sendo construída para tratar especificamente dos jogos eletrônicos. Ouvir a fala recorrente, senadora Leila, de como o Ministério do Esporte está, de fato, entendendo o setor de jogos eletrônicos como uma área fundamental à existência no país, é ver que eles estão reconhecendo uma realidade imperativa, né? Isso é muito importante e histórico, eu gostaria de dizer. Então, é relevante o crescimento do mercado e o interesse do investidor estrangeiro no Brasil. Imagino como isso pode melhorar com um marco regulatório adequado que permita, inclusive, a outros participantes, outros players, entrar nesse mercado e ampliar as oportunidades. Eu acredito que com a ajuda dessa Casa Legislativa, nós vamos conseguir chegar nesse entendimento, vamos conseguir chegar nesse texto, que possamos o mais brevemente avançar nesse entendimento e na construção de um PL que seja mais robusto e que a gente consiga aprová-lo também o mais rápido possível. Aqui eu quero
botar também essa reflexão, né? A gente quer o país do futuro sempre? Será que a gente está no momento de pensar que nossos filhos vão estar ligados a um país que está sempre vinculado ao extrativismo mineral e ao agronegócio? Ou será que a gente quer estar naquela posição de um país que encanta o mundo com a sua criatividade, com a sua capacidade produtiva, né? É isso. A gente quer um país que pode tudo, rural, urbano, criativo e, claro, com segurança jurídica. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.